Seja bem-vindo ao segundo episódio do Victor Talks. Hoje recebendo aqui um grande empresário da cidade de Ribeirão Preto, um cara que eu admiro muito, ele sabe disso. Nós somos clientes dele desde o primeiro bar que ele montou aqui. Faz tempo, hein? Faz tempo. E era legal, cara. Era uma esquina simples ali que a gente descia de chinelo, bermuda. Não tinha erro pra ver jogo. Comer lá um... Nossa, acho que o croquete lá que eu gostava. De bolinho de carne de sol. Bolinho de carne de sol, cara. O negócio era uma delícia. E, cara, ele tem quase 30 anos já de experiência. A gente estava conversando aqui agora há pouco. No setor de alimentação fora do lar. Ele é presidente da Abracel Alta Mogiana, coach de empresários e gestor de bares e restaurantes. Ele está à frente da Cachaçaria Água Doce e do restaurante Átimo, que a gente também é cliente desde o início. Já marcou a vida de muita gente aqui em Ribeirão Preto. Seja por um bom prato ou uma boa conversa, sempre que eu vou lá a gente é muito bem recebido, é praticamente um amigo já. E eu tô aqui com o Renato Munhoz. Obrigado eu que pela presença. Até não esperava, né? Cheio de mimo, cheguei aqui, parei o carro, já escutando Michael Jackson, né? Só coisa boa, a música que eu beijei minha esposa, primeiro beijo, cara, vem assim essas coisas boas, energia boa, todo mundo legal. Aqui, ó, cumprimentando aqui o nosso amigo Bretas, né? Bretas, o Sá. Eles da EPTV, lembramos um negócio bacana lá da Cachaçaria da Portugal, antiga, muito, muito bom. Então, assim, acho que veio numa boa hora, né? Pra dar uma pausa no trabalho. Dar uma assim, pausa no dia. É, muito bom. Tudo nos detalhes aí. Isso aqui tem coisa sua, mas acho que tem coisa da... Tem da coisa patroa, da Lídia, tem coisa da patroa. Tá ali quietinha ali. Eu sei que aquele questionário ali veio bem raiz ali, coisa linda. Cara. Gente, esse programa só está acontecendo, esse projeto só está acontecendo porque nós temos os nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, a 77, que é a nossa produtora, fica aqui na The Phoenix, junto com a Gratitude. Meu irmão aqui, Lucas Bretas, está aqui com a gente. Então, agradecê-los. Toda essa estrutura, todo esse audiovisual, essa qualidade de filmagem e áudio que vocês estão vendo aí. Eu fiquei impressionado quando eu vi o primeiro episódio, de verdade. Agradecer a Dengo, olha só, um novo patrocinador com a gente aqui, do Ribeirão Shopping. Agradecer a Fran. E um presente aqui pra você, irmão. Fran é amiga minha de longa data, cara, também. Esse chocolate é uma delícia. Ô, Fran, cara, você tem essa história, hein? Graças a Deus conosco, né? E ela e o Ricardo, o maridão. Ricardo, show de bola. E aproveitando aqui, né, um dos patrocinadores, o principal aqui é a The Phoenix. Estamos, esse estúdio, essa sala, né? Minha sala aqui na The Phoenix. E onde nós estamos gravando esse episódio. Depois nós teremos outros episódios em outros ambientes. E aproveitando o patrocínio da The Phoenix aqui, Alexa, iniciar mais um podcast. O negócio é automatizado aqui, irmão. Meu Deus, tô até com medo agora, hein? Não tem. Tomando um Negroni aqui, fiquei feliz que você escolheu um Negroni, viu? Faz tempo que eu tomo, não é de hoje não, viu? Bom demais, cara. Irmão, vamos lá, vamos começar nosso papo aqui, cara. Tem muita coisa que eu quero saber. Tô pronto. A gente tava falando um pouquinho antes aqui. Como que foi sua história com Ribeirão Preto, né? Você não é daqui. Não. Apesar de estar há 30 anos já, né? Você falou mais tempo do que eu tenho fora, de, né? de fora, São de Nascimento Paulo, e Prudente, né? Cara, Ribeirão acontece pra mim em 91, né? Deck Delícia, o Flerte ali na 9, aquela 9 intensa, Brenos. Eu, como um bom corintiano, no dia que eu vim aqui, eu encontrei com o Sócrates lá no Brenos, o Pinguim, e marcou muito, né? Só que eu trabalhava numa empresa de construção civil, não tinha nada a ver, e fui embora. Passado alguns anos, eu saía com uma garota da faculdade, ela morava em Oswaldo Cruz, eu sou de Prudente, então Oswaldo Cruz, Prudente é bem maior. E fui visitar ela no final de semana. Ela falou, vamos num barzinho lá em Tupã. Putz, eu falei, Tupã? Nem conhecia direito, mas se Oswaldo Cruz é pequeno, Tupã é menor ainda, né? Imaginei. E aí fomos lá. Cara, quando chegamos lá, a Água Doce tinha reformado. Ele começou no fundo da casa dele, uma história linda. Começou lá, Água Doce? Começou lá em Tupã, né? Sabia, o fundador, o Delfino, um cara que eu amo de paixão, é um engenheiro agrônomo, especialista em cana-de-açúcar, né? Foi cortador de cana, então tem uma história incrível. Ele começou no fundo da casa dele, numa edícula, era uma coisa muito legal.
E aí eu cheguei quando não tinha mudado, para sede nova. Cara, eu fiquei encantado. Mas eu era de família muito humilde, muito pouco dinheiro, muita dificuldade. Então não tinha muito como ir a bar, né? Eu nem saía, na verdade. Era o namoro da faculdade. Quantos então, anos assim, você tinha? 22 para 23 anos. Cara, e aquilo ali me encantou. Logo em seguida, inaugurou uma água doce em Prudente. Eu não sei se pode falar palavrão aqui, mas tem uma igreja lá que chama Maristela e o padre reza e a cachaçaria fica atrás do padre. Então a gente usava o termo atrás do negócio do padre, entendeu? E aí, cara, eu trabalhava numa empresa de ônibus, eu ganhava pouco, enfim, aquela história toda de luta. E meu irmão um dia me levou lá. Meu irmão trabalhava no Bradesco, me levou lá e eu tomei 2 coquetéis. Eu fiquei apaixonado. Batata frita e frango com bacon. Eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso. Frango com bacon, eu adorava. Cara, eu adoro ainda, né? É daquele jeito. Cara, uma delícia. Sequinho molhadinho, muito né? Muito bom ao mesmo tempo, exatamente. E aí aconteceu isso. Falei, cara, será que é um sinal? E eu fazendo faculdade, tinha um amigo meu na sala de aula, que a gente tinha uma diferença de 2 anos, mais ou menos. A gente estudou no ginásio. E de repente começamos a se aproximar. Vamos montar uma sorveteria Aquilo. Íamos para Natal. Falei, mas não dá, né? Era na época, 93, sorveteria Aquilo. Eu falei, vamos montar no Guarujá. Falei, cara, não dá certo. E ele foi falando, eu falei, cara, eu conheci um negócio que é cachaçaria, um negócio bom pra caramba, vamos lá. Você já tinha essa veia empreendedor já? Não, era empregado, nunca tive, mas né? Você nunca teve isso, assim, de, não, cara, eu preciso ter meu negócio, eu vou ter meu negócio? Eu trabalho desde os 14 com carteira assinada, mas minha mãe fazia salgado pra fora, sonho, essas coisas. Então eu ajudava ela a entregar essas coisas, mas eu não tinha, né? Então. Mas eu não era um cara quieto. Você era ligado, tanto que você viu o negócio, gostou. Sempre dentro do meu trabalho, eu sempre gostei de me destacar. Legal. E aí fomos conversar com o Delfino, o presidente, falou, o que vocês querem? Queremos montar, meu sócio quer no Guarujá e tal. Falou, tudo bem. E aí ele falou, como é que vocês vão pagar? Falou, eu não sei como é que ele vai pagar a parte dele. Eu tenho um carro e uma moto. Eu não tenho dinheiro não, tenho um pouquinho de dinheiro na poupança, mas não dá para contar com isso. Tanto é que eu perguntei pro Delfino anos depois, por que ele vendeu para nós? Cara, que loucura, não tinha nada a ver o cara aceitar. Mas ele aceitava na época, arrepia. Aí eu falei assim, cara, porque ele é meu padrinho de casamento, a gente é, assim, cara, tenho gratidão na minha vida eterna. Tenho as minhas conquistas, mas, poxa, se ele não me desse a mão, não daria para continuar essa caminhada. Aí ele falou, Renato, eu perguntei para você o que você mais gostava. Eu falei, carro, moto e mulher. Eu não sei qual a sequência e qual momento. Em algum momento pode ser uma, pode ser outra. E aí ele falou, como é que você vai me pagar? Eu falei, vou pagar com o meu carro e com a minha moto. Então ele falou... Você deu o que você mais amava, só não deu a mulher. E nisso, ele foi start. Então eu tinha 22, o Delfino 42, e aceitou. Aí fomos para o Guarujá, meu sócio queria montar na época na praia, eu queria uma vida de qualidade. Mas chegamos no Guarujá, pobre lá já não ia, na época não ia. Para montar o negócio muito menos difícil. Ainda. Lugar muito caro, aquela coisa toda. Uma barreira alta de entrada, difícil de... O setor não tem barreira de entrada, tá? Mas para onde a gente queria ir, tem uma barreira de entrada. Claro. Porque queria beira-mar. Não queria lá na turma do fundão, queria lá na frente. Pobre, a gente é metido, né? Pobre, mas é ousado. Duas coisas que eu nunca tive, medo e preguiça, entendeu? Nunca tive isso, medo e preguiça nunca tive. Aí, falei, cara, vamos voltar e vamos passar em Ribeirão, que eu conheço Ribeirão, é muito legal, cara, balada forte e tal. E viemos pra cá. E a gente não tinha nada. Rapaz, sabe onde que eu dormi com o meu sócio aqui? Savana Motel, cara. Não, mas você foi no motel top, cara. Mas eu dormi com ele. Mas você foi no motel mais top. Cara, se contar... Tá bom. E não era o meu viés, né? Nem o dele. Não era o meu viés. E aí, cara, aquele negócio todo... Enfim, chegamos lá pro Delfino e falou, Delfino... Ribeirão, pode ser? Não tem nada? Vamos embora. Que legal. Tô encurtando, né? Tem umas compras de outras unidades que não deu certo. Tá. E aí decidimos ir. Só que eu fiquei sem carro. Tá tranquilo, cara. Tem tempo, nós temos tempo aqui. Pode dar detalhe, detalhe. Fiquei sem carro, botei meu carro. E esse carro,
quando eu tenho que elogiar aí, eu respondi um questionário, fiquei até preocupado, não pedir currículo, não terminei faculdade, não terminei nada. Falei, o que eu vou falar Qual aqui? Qual que é o currículo? 30 anos de vida. Isso aí. E aí, tava lá, né, o cuidado do que gosta da música, e eu falei assim, que eu gosto, né? O ano passado teve meus 2 melhores amigos em casa, final de ano, é tomar um Negroni e um vinho, né? E cheguei aqui e fui recebido assim. Então, falei agora há pouco, a energia é muito boa, né? E a gente sempre teve essa afinidade. Sim. Vocês são um casal maravilhoso, um casal bonito, Obrigado. casal alegre, né? Sempre muito respeitoso. Então, prazeroso estar aqui. Legal, obrigado. E aí, quando estava naquela história toda, definimos, o carro ficou para o Júlio, que é o meu segundo melhor amigo. Não é que é segundo, é que ele vem em segundo, porque o Torto está em primeiro, ele está em segundo. Um é 40 anos, outro é 30 anos. Normal. Só que o Júlio, ele tinha sofrido um acidente de carro, fodido. Ele tava com aqueles trem na perna, pinos, aqueles arames, uns arames, um negócio louco. E aí ele falou, me leva em Bauru. Eu falei, fazer o quê? Falou, vamos lá no hospital. Eu falei, como assim? Não, então vamos. E eu não tinha essa amizade, mas o Delfino sempre foi um cara assim, ó, leva ele lá, não sei o quê. Não sei o que aconteceu. Eu fui levar, só que o meu Voyage que eu dei era rebaixado, aquilo pulava mais que pipoca. E na estrada ruim, ele, vai devagar. Eu falei, vai devagar como? Tem uma carreta aqui querendo esmagar nós. Ou a gente, você morre aqui com a perna ou morre esmagado. E aí foi a história, né? E trazendo isso. Aqui, não, são fatos. Meus amigos vão escutar isso e amo eles de paixão. Tem outros que eu amo também, mas esses têm duas histórias muito presentes. E aí, nesse sentido, fiquei sem carro. Eu trabalhava numa empresa de ônibus, eu tomava conta da parte documental dos ônibus. E falou, vamos viajar com o carro da sua mãe. Só que não tinha seguro. Nós fizemos um seguro, cheguei para o meu amigo lá da corretora de seguro, que fazia para a empresa de ônibus. Eu falei, olha, você pode fazer o seguro para mim, mas eu preciso parcelar. Parcela para mim, tem problema? Não, pode fazer. Aí eu não tinha cheque. Falei, cara, eu tenho uma poupança, não dá para você jogar para mim, né? Eu trago o cheque para você depois. Pode ser, Marcão? Pode ser. Fiz o seguro, dei a documentação do carro da mãe do meu ex-sócio lá. E aí, o que acontece? Estamos vindo para Ribeirão Preto, capotamos o carro. Perda total. 50 quilômetros depois de Ribeirão. Quem que estava de dirigindo? Prudente. Eu. Você dirigindo. Perda total no carro. Capotou, não machucamos nada sério, fiquei com o rosto um pouco machucado aqui, o carro ficou de ponta cabeça. Na época não tinha celular ainda. Voltamos para Prudente, cheguei lá, a namorada, mãe, sogra, tudo desesperado. Falei, não, tá tudo certo. E aí eu liguei pro corretor, falei, Marcos, deixa eu falar uma coisa para você, cara. Eu não te dei o cheque, adivinha? Falou, PT. Falei, PT. Falou, cara do céu, e agora? Falou, fica tranquilo que tá pago. Ele pagou sem eu ter pago ele. Cara, foi a sorte. Aí a gente quitou o carro, né? Pagamos o carro, o seguro, perdão, pagamos o seguro. E, recebeu e aí a gente arrumou um carro dali. Só que, na maioria, aí na época, falou, isso é um sinal para não ir. Eu falei, cara, não é sinal não. Como eu tinha um amigo meu que morou no Japão há muitos anos, ele estava em Ribeirão. E aí eu falei, cara, será que ele está em Prudente? Eu liguei para a mãe dele, falou, o Noboro tá aí. Ele falou, tá. Falou, Noboro, quando é que você vai para Ribeirão? Falou, amanhã. Eu tinha capotado o carro, vamos dizer hoje. Amanhã. Então eu vou com você dá carona? Aí os caras, vamos embora. Tem que ir. Tudo pode desistir, né, cara? Tudo pode desistir. E aí quando foi que a gente veio para Ribeirão Preto, ver uns pontos e começamos e nos apaixonamos. Eu acho que você conhece o Serginho da Santa Maria. Conheço. A mãe dele, a Sueli. É dela o ponto. A Sueli, de novo, arrepia aqui, porque foi ela que nos acolheu, que ela tinha uma imobiliária. Putz, que legal. E eu não tinha fiador, nada. Ela aceitou o fiador do pai do meu sócio, na época. Não tinha nada ali na época, ali, assim, era bem fraco ainda ali na Portugal. Era uma locadora, não tinha. Teve a Chatanuga, né, num passado. Sim, por ali, que eu não estava presente já. O BIM, né? o BIM da Chatanuga. Só que foi uma porta de entrada, uma locadora, só que a gente era um menino. E não tem a informação que hoje os jovens têm, né? Não, talvez daqui 30 anos vai ser muito mais evoluído, com certeza. Está aí a IA, acessível para qualquer um, né? Eu acho que das tecnologias, as últimas é a que mais dá acesso a todo mundo, fácil, diferente de celular, enfim. E aí a gente definiu, falei, Delfino, vamos embora. E foi uma loucura, né? Inauguramos a cachaçaria,
Era pequeno, mas deu muito movimento no começo. Quando fui ver, a sociedade não começou a dar certo, nos endividamos, mesmo tendo um dinheiro de um de outro, não soubemos gerir o dinheiro na época. Normal, pela idade, pela imaturidade, pela sociedade. Eu acho que eu entro nessa história todo um pouco, mas acho que foi um pouco de vislumbrar. Meu sócio, quando eu fui ver, ele comprou um carro conversível na época. Então, entrava um dinheiro, era pequeno, porque a gente estava acostumado. Eu estava acostumado a ganhar R$2.000. Às vezes entrava 100 mil no caixa, mas 100 mil não é dinheiro que você vai sobrar para você. É da empresa, conta, né? Você tem conta para pagar. E aí separamos a sociedade e eu fiquei com toda a dívida, fiquei sem carro, né? Não tinha carro, porque foi como parte de pagamento. Durante esse período eu usei o carro de funcionário e tudo, eu não tinha. Teve uma história muito engraçada. O seu Nelson faleceu há uns 2 anos atrás. Eu peguei a variante dele para ir no macro na época. No primeiro dia quebrou o freio de mão. Pô, mandei arrumar o freio de mão da variante do homem. Aí fui sair a segunda vez, estourou a bomba de combustível. Falei, não, ô seu Nelson, o senhor tá de brincadeira. Vamos arrumar esse carro. Não, você quer que eu reforme o carro aqui? Não vai dar, né? Ele me empresta. O funcionário tinha carro. Aí eu comecei a usar a Caravan do meu hoje, que era funcionário, que é meu sócio lá no Átimo, que é o Everaldo. Eu tava a pé. Eu lembro dele, cara. Ele tá lá comigo. Desde a época. Tem 28 anos comigo, né? Lembro dele. Aí começou comigo na caçaria, hoje é meu sócio lá no Átimo. E, cara, foi uma loucura. Só que nesse meio do caminho veio um monte de dívida, que começou a surgir, que eu não sabia. Brotou. Eu lembro o pessoal da Clube, né? Veio lá, que eu anunciava na Melody. O cara veio e falou, vou pedir falência do seu negócio. Eu falei, o quê? Cara, que entrei em pânico. O cara falou, você não está pagando isso? Eu falei, cara, isso aqui eu não estava nem sabendo, enfim. Falei pro cara, vamos começar a resolver essa história aqui. E aí, nesse meio do caminho, eu fiquei com... Vocês não vão lembrar. Aí ele vai lembrar. Vocês é novinho. Cheque a linha 12. Vocês procuram. Lembro disso. Eu sei o que é isso. É assinatura. Não é que volta pro processo. É fundo esse? 2 vezes. 2 vezes. Que não tem fundo. Tem a linha 11. A 11 é assinatura. Não, 11 é uma vez, volta, bate de novo, né? O cheque, beijinho, beijinho, tchau, tchau, Xuxa, né? Tem umas histórias. O cheque Jesus, né? Um dia voltará. Não, eu voltei, eu tive entre cheque devolvido e protesto 170. Eu tenho uma caixinha. Naquela época, cara. Não, eu tenho uma caixinha. Nossa. Só que as coisas demoraram para engrenar ainda. Então eu fiquei sozinho, os melhores funcionários que tinham da época, eu acreditava, foram embora. Os que ficaram, falei, vamos ficar, vamos ver o que vai fazer. Só que aconteceu logo no começo da inauguração, eu esqueci de contar, uns 2 meses depois, eu tive um problema com um garçom. Ele ameaçou uma menina que eu namorava. E ela estava na recepção, porque alguém queria dar um dinheiro para passar na frente. E, cara, aí o garçom foi lá querer pegar isso. E a gente mandou embora. Eu mandei ele embora. Só que não tinha ninguém para atender. Só que no meu treinamento, eu tinha treinado bar e cozinha. Eu ia ficar no bar e caixa. Não tinha o salão. Mas eu sempre fui da venda. Já trabalhei com vendas. Não, você é simpático, cara. Aí, cara, legal assim. Fui atender. Eu tremia mais que o cara que está com Parkinson no último grau. Eu tremia assim, ó. Eu levava a cachaça, mas não levava o prato. Não, jura por Deus. O Antônio, o Toninho, atendia ele, professor lá na USP. Cara, eu tremia, eu botava assim, aí levava, o que você tem? Eu falei, calma, cara, eu tô nervoso. Primeiro dia, primeira hora, cheguei agora. O outro garçom passou mal, eu não falei que era o dono. Legal. E nisso, eu comecei a atender as mesas. Aí eu levava a porção, mas não levava o prato. Eu levava a cerveja, mas não levava o copo. Eu tava nervoso. Aí no outro dia não tinha um garçom. Aí o que eu tive que fazer? Vou de novo. E comecei a assumir uma praça nesse meio do caminho. Então, depois de uns 6 meses, eu trabalhava durante a semana, compra de manhã cedo, mercado, tudo, abastece freezer, faz o bar, pica fruta, tudo, cerveja e tal. E depois assumi o salão. Então, domingo, cozinha, ajudava a lavar as panelas e tudo. Segunda, terça e quarta eu ficava no bar e caixa fazendo os drinks. E quinta e sexta e sábado fazendo o quê? Salão. Só que eu não falava, o seu Renato, sou o dono. Eu não, sou o Renato, é funcionário. E olha que louco, um parênteses. Você viu que antes de começar que eu te falei que... Eu falei, cara, mas você começou... Você não era o dono da cachaçaria, você viu que eu te falei isso? Eu achava isso, cara. Por causa dessa época aí. Porque o que chegou pra mim na época de história? Cara, olha que legal a história desse cara. Ele era garçom. Foi isso que eu entendi na época. Mas ficou? Porque ele era garçom da cachaçaria e depois ele virou dono da cachaçaria. Olha que loucura, cara. E é exatamente isso.
E exatamente isso. Né? E ficou. Caramba, e aí a gente. cara, e eu comecei, eu entrava na mesa e fui indo. E aí, no meio do caminho, as coisas ficaram difíceis. Chegou num ponto que eu tinha umas 10 contas de água atrasada. Estava no reparcelamento. Isso assim, o bar bombando. Não, cara, não, tinha ainda um movimento. meio que, Tinha um movimento. Okay, Nós estamos falando 97, 98, tinha um movimento. Mas não era tão suficiente para pagar aquelas contas que tinham para trás, né? Não, a época que eu peguei foi bem depois disso. E quando eu fiquei num momento, foi assim, foi o marco da virada da minha vida. Essa história eu sempre conto. E aí é acreditar mesmo. Eu tinha conta de energia umas 7 sem pagar e eu tinha o da ERP com parcelamento. Então você tem umas contas, você vai lá, negocia e paga parcelado, aí vem as novas contas. Então eu tinha as novas contas atrasadas e o parcelamento. Só que tinha um cara no da ERP que me ajudava muito, que era o Marquinhos. Ele foi locutor de rádio e tal, um cara muito bom. Um cara sensível, né? Bom, já tinha acontecido um corte de uma, corte da outra, tô encurtando. Só que chegou um belo dia, eu morava do lado da caçaria, minha faxineira trabalhou comigo, dona Jaraci, 18 anos comigo. Ela tacou uma pedrinha na janela, um apartamentinho pequeno, tacou a pedra, já sabia, tacou pedra, porque não tinha campainha, não tocava interfone. Aí eu abri a janela, ela falou, Renato, cortou a água. Eu falei, tá bom, dona Jaraci, eu vou ver o que eu faço. De novo ela taca a pedra. Falei, oi, dona Jaraci. Saí, né, na varanda, na sacadinha assim. Falou, a energia também. Falei, nossa. Meu Deus, aí ferrou. Cara, que loucura. Aí isso. sem pai, sem a mãe sem condição de ajudar, sem condições, meus irmãos também não tinham condição. Aí deu um desespero. Aí eu falei, cara, e agora? Fui pegar uma meia, achei um talãozinho de cheque. Com 2 folhas. Já sei. Cheque sem fundo para um e para outro. Não tinha Bacen, não tinha encontro de informação ainda nessa época. Esse encontro de informação vem em 2006, que os bancos se uniram e eles trocam a informação. Quando eu peguei o talão, a última folha não é folha, é para você pegar e fazer para você não ficar sem folha. Sim. Então só tinha uma folha. Requisição de talão. Tá bom, já tenho o plano, mudei meu plano. Um para fundo, para um, para outro. Não, mas não dava. O que eu fiz? Já vou lá no Marquinho, ele vai me organizar e eu vou trazer um dinheiro para ele na segunda, mas hoje não vai dar. Isso uma sexta-feira. Meu Deus, ia bombar. Ia ter movimento. O sábado era melhor, sábado era muito bom. E aí, cheguei lá, o Marquinho tá aí. Não, o Marquinho não tá. O Marquinho tá de férias. Meu Deus, como tá de férias? Comecei a passar mal. Aí comecei a passar mal mesmo, sentei. Como tá de... Meu Deus, como que tá de férias? Isso é hora de tirar férias, Marquinho. Aí uma senhora lá, não me lembro o nome dela, trabalhou muitos anos da ERP, falou, o que foi, filho? Ela expliquei para ela, nossa, você tá numa situação difícil mesmo, porque o Marquinho ia te ajudar, porque aquela ali, ela não ajuda não. E não tinha obrigação de ajudar de verdade, né? Claro. Tá seguindo as regras da empresa. Cheguei na hora, bom dia, tudo bem? Eu tô com umas contas atrasadas, assim. A mulher falou assim, paga lá e pede religação de emergência. Falei, não dá para pagar, eu não tenho dinheiro para pagar hoje. Cara, você precisa pagar. Não, mas você não pagou, não sei o que. Ela falou, não posso fazer nada. Voltei, sentei numa cadeira ali do lado. Eu falei, cara, não dá. Falei, não tem jeito. E ela conversando, ela ficava na mesa, baixo assim, ela não conversava. Eu fui do outro lado da mesa, assim, como você tá aí. Falei, você pode olhar para mim aqui? Tá, então vou sentar. Se você não ligar a minha conta de água ou a minha água hoje, eu nunca mais vou te pagar. Escreve o que eu estou te falando. Eu nunca mais. É o final de semana, se eu não faturar, eu não vou ter dinheiro. Não vai ter jeito. Vai ficar sem receber tudo. Esse quer um cheque sem fundo, não sei o que. Falou, deixa eu te falar. Mas você não paga. Eu falei, estou dando minha palavra. Eu não vou pagar tudo. Eu vou pagar o que está atrasado só. Eu vou destinar esse dinheiro, eu me viro depois. Tudo bem? Mas tem que pagar a taxa de ligação de emergência pelo menos. Eu tinha R$50, acho que era R$37 na época. E eu a pé. Eu não tinha carro. Sem Uber. Sem moto, nada. Não existia Uber, não tinha mototáxi, nada. Pois bem. Paguei, só que eu não sabia se ela ia ligar. Ela falou, vou ver. Saí de lá na Pascoal Inec. Estamos Francisco Junqueira até a Pascoal Inec correndo. E eu só tinha a cabeça. Parecia um pirulito psicodélico. Com a cabeçona, magrinho. E pau na máquina. Desse jeito. Sabe aquele pirulitão assim? Aí,
Cara, cheguei lá desesperado e tinha um esquema. Você emitia, eu já estava treinado, né? Você emitia o negócio ali, imprimia na impressora ali, saiu a 7 conto, peguei a taxa de ligação de emergência, somei, botei e meti o cheque ali, como se fosse cheque dos grandes. O cara falou, não posso aceitar. Eu falei, como que você não pode aceitar? Tá louco? Tem que ligar o bar. Não tem jeito. Eu não posso aceitar conta de energia com taxa de ligação. Falei, você tá maluco? Aí precisa de 2 pagamentos. Aí foi. Cara, eu fui pilhando até que o cara cedeu a minha pressão. Cara, que situação, cara. Que loucura isso. Aí fui pra cachaçaria, botei uns gelo, fui pro apartamento, tomei banho, fiquei chorando debaixo do lençol. Quando eu fui ver, abri a sacadinha, olhei, eu tinha uns garrafões de água, de vinho, assim, que era luminária, tava aceso, falei, ligou a energia. Falei, agora falta água, precisa de água e energia. Quando eu saí, o carinha saindo da Daer, a motinha com a RD 135. Falei, putz, vamos embora trabalhar. Trabalhei a sexta e tal. Sábado, lotou. Que legal, cara. Coisa mais linda do Nossa, mundo. Aí daqui a pouco o Senhor Jesus falou, vou mandar chuva para você. Mas era uma galera na calçada, né, cara? Que era onde a gente queria ficar, era na calçada. Mas era 2 águas, cara, assim. E era vocês falam alpendre, né? Lá em Prudente é varanda. Uhum. E ela era 2 águas, chuva de vento, molhava até dentro da casa lá do bar. Quem vai lembrar aí, quem conhece vai lembrar. E nisso começou a chover e eu falei, aí eu pirei. Aí comecei comigo atendendo de garçom ali, cara, o povo recuando e tal. De repente, eu mandei Deus para tomar no cu. Falei, Deus vai tomar no cu. Que merda é essa? Eu dei minha palavra para a mulher, que ela falou que ia pagar para ela, não sei o quê. E comecei a reclamar e puto, porque eu estava na chuva me molhando, todo mundo para trás, eu com a bandeira na mão, Portugal alagado, olhando aquilo. Falei, cara, meu Deus do céu, cara. Daqui a pouco passa, ele vai lembrar, uma Fiat 147 picapinha, que é desse tamanhozinho, que era um Fiat pequenininho, que é tipo uma estrada da antigamente, né? Cheio de caixa de hortifruti. Falei, cara, alguém precisa da chuva. Falei, Deus, a partir de hoje eu não vou reclamar mais. É isso que você vai me mandar? Então tá bom. Pronto. Aceitei. Esse sábado foi o sábado que eu mais vendi na história da época da cachaçaria. Assim, era surreal. As pessoas não conseguiam ir embora, não quiseram se molhar na chuva daquele monte de aguaceiro. Então, entre molhar na rua e ir para casa, eu vou molhar no bar bebendo. Vamos entrar e tomar um. E tem o Pedro, que eles eram dono do Cipó Corimbó. Você conhece o Pedro, cara? O Pedro estava na história. O Pedro é um marco. Eu falei, Pedro, você estava no dia que marcou minha vida. Daquele em diante, eu comecei a aceitar absolutamente tudo o que Deus manda. Na verdade, até gerado por mim mesmo, né? Então, de certa forma, né, no nosso negócio, nossa vida a gente... Reflexo das nossas atitudes, claro. Então, são passagens que fizeram a construção minha, né? Então, carregar a bandeja como garçom foi a coisa mais incrível que eu já vivi na vida. Porque eu me acessei, o cara falava, e o dono, na verdade, proposta de emprego, o cara falava, vem aqui, vou te pagar tanto mais. Eu tenho o seu Vanderlei, ele era diretor do bingo do Botafogo, ele queria pagar 3 vezes o salário. Eu falei, cara, quem que recusa 3 vezes o salário que você ganha 4 vezes? E aí eu tive que abrir o jogo para ele, não tinha como. Eu falei, eu sou Vanderlei. Eu vou ter que falar para o senhor, eu sou o dono. Eu sabia acender um cigarro, antigamente fumava no bar e tal. Eu sabia. Eu falei, cara, mas não é porque eu sou dono. Eu descobri o meu propósito. E está muito enraizado na minha vida pessoal, na minha vida familiar. Eu fui uma criança que passei muita necessidade. Em vários sentidos. E principalmente de comida, casa para receber. Nunca tive isso. Esse meu melhor amigo, Marcos, que é um cara que eu amo de paixão, assim, eu trato ele igual um vô, cara, eu mimo ele, vem pra cá, eu faço tudo, põe tudo no copo. Você não acredita que eu faço, até na minha cama já dormiu. Eu cedi minha cama para ele dormir. Mas, cara, eu consigo servir as pessoas hoje, eu consigo receber. E eu nunca pude. Era uma casa muito humilde, chovia dentro, ventava dentro, era muito pequeno, então não tinha essa condição. A gente não era miserável, não era isso, mas era muito difícil, né? Minha mãe, durante anos, a gente recebia, ela ia buscar a cesta da LBV, quem conhece a Legião da Boa Vontade. Então a gente passou.
mas sempre trabalhando, nunca, né? Como eu te falei, eu trabalho com carteira assinada desde os 14, vou fazer 54, já tem 40 anos. Eu nunca tirei uma férias. Uma vez eu tirei 5 dias que eu desliguei dos grupos, mas eu ainda deliberei. Assim, dá uma olhadinha. Não, mas eu deliberei algumas coisas, mas assim, nunca fiz. Cara, mas está tudo certo. Foi uma opção que eu faço, eu gosto do que eu faço. Não sou centralizador, já fui. Então, essa história eu acho que marcou muito para você e para muitos, assim, porque a cachaçaria tem uma fase sensacional para a cidade de Ribeirão Preto. Ela trouxe muita alegria. No final das contas, bebida qualquer um tem. Nossa, cara. Comida qualquer um tem, mas a energia de você ir a um bar, a um restaurante, é diferente. Então eu falo. Foram várias fases ali, né? Eu peguei a fase da Portugal, mas eu peguei bem mais pra frente, cara, do que isso, dessa época aí. Eu peguei com, 18, 19 anos. Quantos anos você tá? Tô com 38. Não, você já pegou a Portugal nova, eu acho. Não, peguei você pegou a antiga ainda. Peguei a antiga, pegou. até porque eu senti essa diferença. Vou até te falar isso, né, como cliente, deve ter, óbvio, sentido isso. A antiga era legal porque a gente descia de qualquer jeito. Não é assim? A outra se refinou tanto, ela ficou tão top, tão bonita, que eu não descia, cara. Eu tinha que ir pra casa me arrumar. Não sei se você sentiu isso, né? É que saiu do boteco pra um bar, saiu do boteco, viu? Não, puta, aí ficou top lá, né? É porque distanciou muito. Mas sabe por quê? Assim, os pensamentos? Porque a independência, ela ficou muito linda. Não, então, aí tem a fase da independência. Que aí, mas rapaz, não é. Mas aí... quando eu abro a Portugal Nova, né? A Portugal Velha ficou muito feia perto da Independência. Ainda reformo. Eu inauguro a Independência em 2002, sim, mas eu reformo pesado em 2004 a Portugal. Fica linda. Com a Rita Mira, arquiteto. Nossa, ficou lindo, ficou muito. Eu fui o primeiro cara a usar. Mais bonita, cara. Eu fui o primeiro cara a usar ladrilho hidráulico em Ribeirão Preto, cara. Minha fachada tem ali. Eu amo de paixão. É uma história linda. Se vocês têm lá ali no Campos Elíseos, uma fábrica lá, você vê, você chora. É totalmente artesanal. Então a cachaçaria trouxe isso, né? Por isso que eu quis trazer o melhor, né? Mas eu saí daquele espírito de boteco, realmente. Fui para um bar mais estruturado. Mas aí né? vem a época da independência, né? Aí você montou um negócio com banda, um negócio, outra proposta. Cara, eu nem podia falar muito isso aqui não, mas parecia uma micareta, né, cara, aquilo ali, né? Foi por muitos anos. Rapaz, eu tinha garrafa de vodka, de uísque lá. Ali os solteiros se deram muito bem, né? Ali o negócio você pegava, acredita? Eu não posso falar muito, não. Eu tenho um amigo meu, os filhos estudam na mesma sala, e teve um dia, tinha 12 casais lá, dos pais, das crianças, 8 deles conheceram as esposas na cachaçaria. Falei, vocês me devem uma grana, cara. Vocês têm que me pagar. É muito bom. Vocês ganharam, é muito bom. Ganharam um casamento, filho. Domingo, cara. Lembra? Domingo era o dia. Não, mas eu vou falar pra vocês. Sabe o que era o domingo? Eu vou contar pra vocês, meninos. Domingo era o seguinte. O cara não deu certo e a mulher não deu certo a semana inteira. Domingo. Era a curva de rio ali. Não era curva de rio. Não é isso. Não era curva de rio. Não. Era gente que queria fazer coisas gostosas, entendeu? E aí o domingo era... Então pegou de domingo o negócio, né? Se pegou assim, né? Todo dia era... Mas Ribeirão mudou, né? Não é mais assim, né? Não é. Pós-pandemia. Mas eu falo assim, tinha menos bares naquela época. Mas é outra galera, outra geração. Essa geração minha, a gente é profissional para beber, não é bebe socialmente. Eu tomava aquela canelinha. Aquilo ali tomava... Nossa, eu tomava aquela canelinha a noite inteira, cara. Mas quando você olha para isso, o cenário da gastronomia em Ribeirão Preto, a gente já começa a falar em gastronomia, já começa a gourmetizar, né? Vamos entrar. Ele tem um grande avanço, né? Se você olhar a Água Doce Independência, ainda continua o maior bar de rua de Ribeirão. Continua. Grande, não é grande, alto, é bonito. Eu fiz já mais de 10 reformas lá. Então continua com o escondidinho, um sucesso absoluto. Ainda tem a banda, mas a gente hoje tem um espaço kids, o Doce Cantinho. O negócio mudou. Você vai ver, independente, só se for um bar ou um restaurante muito fechado, que não vai ter um espaço kids. Mas hoje já é um commodities. Um bar ou restaurante tem que ter um kids. Faz parte do negócio, né? Não, e qual bar aguenta tantos anos assim, como você tá ali? Cara, é porque, difícil, cara. Eu acho que é difícil porque tem muita novidade a toda hora, né? E o grande desafio, quando a gente vai falar do mercado, né? Da barreira de entrada para o setor de alimentação, é muito difícil. Eu vou montar uma Definix. Cara, como é que é isso? Não é só comprar equipamento. Primeiro que a loja, a distribuidora, a importadora vai querer validar se eu tenho conhecimento ou não. É um desafio. Sim. Então tem barreira de entrada. Vamos montar uma indústria, tem barreira de entrada. Sim.
Bar e restaurante não tem, porque eu cozinho bem, eu acho que eu faço isso, compro uma fritadeira, umas panelas, vou lá. E não é mais igual antigamente, porque no passado a gente tinha sonegação grande, né? Eu nem vivi essa época tão intensamente, mas lá atrás, né, 30, 40, 50 anos, não tinha esse controle do governo. Então, o lucro real, às vezes, era uma sonegação. E aí foi se profissionalizando, mais entrantes, mais eficiência de gestão, controles. Então, os meninos da Verás falaram a mesma coisa. Cara. Você chega, eu estava lá na carçaria, hoje minha funcionária estava recebendo, ela pegando o lote, adotando, tirando a temperatura, checando. Cara, olha onde nós estamos. Então, hoje é muito difícil fazer uma gestão de um restaurante. Para você seguir as normas da vigilância sanitária, é algo muito difícil. Não é para qualquer um. Eu entro fácil na hora que eu descubro isso. Aí vem um monte de outras coisas pós-pandemia que trouxe. Então, você olha para o cenário de Ribeirão Preto, ele está acompanhando São Paulo, não perde em nada, tá? A gente tem bons... mas não perde nada, tá? Inclusive no preço, que não é baixo, né? Não é, cara, não é, eu acho que o preço ali... é porque também Ribeirão a locação não é barato, mas eu não vou defender, eu sou um cara muito crítico, eu vou em restaurante e eu também sinto que está mais alto. Sim. Mas eu tenho que dizer que não é só a comida que custa mais. A mão de obra não tem, você tem ociosidade, você tem muita ausência, você não preenche vaga, você tem que remunerar melhor, é difícil manter, tem muitas perdas, manutenção. Então, não é mais a mesma coisa. Então, não é barato realmente. Mas o governo também não nos ajuda, né? Mas eu acho legal, cara, quando a gente vai no Átimo, ou não, é a mesma galera ali, assim, eu percebo que o pessoal que serve, que faz ali o macarrão, tudo alguns são os mesmos ali tem alguns eu tenho alguns que são mais antigos, né? Eu tenho cara, é o mesmo. Eu tenho funcionários ainda da carçaria, tem minha cozinheira, minha chefe tem 28 anos, né, comigo. Cara. A gente foi para Itália em 2023, dei de presente, foi um negócio maravilhoso. Legal, o marido dela é o Everaldo, né? Que legal. Foi uma viagem, porque ela foi a trabalho. Eu levei eles numa feira de equipamentos, então eu falei, cara, minhas viagens é assim. Legal. É trabalho, eu também. E aí janta e alguma ano coisa. Retrasado, acho que eu fui para Paris, eu levei o Rafa. Aí deixei a Lid. Isso aí, o Rafa. Fui trabalhar, passear. Então, vamos trabalhar, vou te mostrar, vamos para a feira. A gente andou num dia na feira 26 quilômetros. A maior feira do mundo. É surreal. Nossa, que legal. Então, o mercado, ele mudou. Tem várias coisas que trazem isso. Pós-pandemia e pré-pandemia. São dois cenários extremamente distintos. E na pandemia vocês sofreram, né, cara? Cara, assim, foi difícil, foi um momento... Eu não sei como é que você quer tocar aí, mas a pandemia, ela ainda não foi curada. Eu coloquei uma coisa pejorativa muito ruim, que é um tratamento de câncer. 40% do setor ainda tem dívidas. Você sofreu na época, se endividou e está até hoje arrastando. E porque o setor ele é muito caro, tem ações trabalhistas, o mercado é difícil. A gente tem um cenário complexo. Mas o que aconteceu? Você não está ganhando, tudo bem. Mas você não ganhava e você perdia todo mês. Então o que aconteceu com a pandemia? Em vez de eu faturar 100, eu faturava 20, mas eu tinha despesa de 80. Então não supria. Então todo mundo foi isso. Eu tinha uma operação em sociedade. Você lembra do Milwaukee, um baita bar. Cara, não lembrava disso, cara. Pô, tinha que ter colocado na ficha aqui, esqueci disso. Cara, pensa num lugar. Nossa, aquele bar era legal, hein? Esse bar, eu usei todo o meu conhecimento de muitos anos, arquiteta de cozinha. Eu tenho uma profissional que ela só desenha cozinha, projeto baseado em cardápio, uma estrutura. Fomos para os Estados Unidos, estudamos um conceito especial, mas que na época o proprietário do imóvel não quis negociar. Aumentou de 18 para 23 mil, a gente não podia abrir, não sabia, e a decisão majoritária dos sócios foi de vender, não era o que eu queria guardar o bar. De certa forma foi bom, porque peguei um dinheiro, mas a gente fez um sold out, né? Foi uma ideia do meu padrinho de casamento, que era sócio. O que foi? Cara, é igual doar órgão. Você imagina o seguinte, eu falo, o capricho que foi feito aquele bar, assim, foi assim, extremo. Só que tem um detalhe nessa história toda. O cara falava assim, quanto que é esse copo? Eu paguei 5, R$1.
Fui vendendo. Balcão, para quem? Vai pro não um vale amigo nada meu. depois. Meu amigo lá de Araraquara vai pro outro, vai pro Nene do Jovem. Foi indo. Eu fui vendendo tudo na hora. Lotou uma fila, as pessoas foram pegando os materiais de decoração. Então a gente acabou perdendo essa história, né? E era uma história ali num bar que dava resultado, que tinha uma condição financeira era muito boa. legal, diferente, né? Não tem nada Sim, igual, uma proposta de você ir, não era rock de and destino, roll, né? Cara? Rock and roll. Com a comida boa e a gente assumiu. Então, a gestão política, ela veio danosa, né? A gente teve um governador que gostava de fazer toda semana uma palestra lá sem resolver, zona amarela, zona laranja. E nesse meio do caminho, eu já era associado da Brasel, por São Paulo. Por que eu fui associado? Porque na Cachaçaria, em 2006, eu ganhei o melhor chopp do Brasil. Quando eu ganho o melhor chopp do Brasil, eu vou para São Paulo disputar, ganho, e os caras de São Paulo, Original, Pirajá, esses caras, eu ganhei deles. A Cachaçaria da Independência. Nessa história toda, tinha uma associação que chamava ABRED, Associação de Bares Diferenciados de São Paulo. Os caras chamaram para associar. Você não entrava qualquer um. Só que num momento a Brad se uniu com a Brasel. Então eu fiquei associado da Brasel. Eu pagava, mas eu tinha um título de como pagar. Eu sou sócio da Brasel, ou da Brad e tal. Então era bom. E nesse meio do caminho começamos a movimentar. E eu sempre fui um cara que tentei articular uma melhoria para o setor. Porque em 2006 nós montamos uma aliança gastronômica no braço da CIRP. Eu, o pessoal do Mirai, os meninos do Mousse Cake na época. Só que ela não andava para frente, ela ficava de lado. Difícil, né? Porque não tinha um entendimento. Nesse caminho, o que nós fizemos? Paramos e aí veio a Brasel. Alguém tinha que assumir. Acabei assumindo a presidência. Nunca fui presidente de nada. Não sei como falar, porque você sai do eu para o nós. E eu tenho que conversar com quem? Com o prefeito. O prefeito, eu tenho que dizer, divergi bastante coisa com ele, mas eu sempre tive um diálogo como esse, tom de voz, mesmo divergindo totalmente. Vi coisas boas que o prefeito fez, coisas que eu não concordo, mas ele sempre me respondeu. Sempre mandei o WhatsApp para ele sempre me respondeu, sempre me atendeu. Não foi do jeito que a gente queria, mas também tinha o braço do governador que poderia mandar. Mas a gente conseguiu. Então tem umas histórias incríveis, né? Que esse podcast vai virar um livro, né? Um filme, então não vai dar. Mas a Brasel, ela começa a trazer uma importância para o setor e mais ainda para a sociedade e para o poder público. Primeiro... Como exatamente? Eu vou te explicar. Quando você olha para bar, na sua cabeça, vem a dona de boteco, bebe e pega a mulherada. Esse é o resquício que tem. Mas não, o setor, olha, presta atenção, o setor que mais emprega nesse país, não é o meu dado, não estou fazendo, é IBGE, é o setor de alimentação fora do lar. Nossa, que legal. Então eu vou te explicar os números para você ficar entendendo. 5 milhões de empregos, 1.400.000 CNPJs e 2 milhões de empresários. É muita coisa, então. Mas olha que número triste, desses 2 milhões de empresários, 80% a renda média é de 2 salários mínimos. Meu Deus. Ele é um funcionário do próprio negócio. Exato. Com todos os problemas e ganhando muito pouco. Exato. A maior parte é MEI. E aí o que acontece? A Brasel começa a ter o diálogo, então, com a imprensa, com o poder público, com a sociedade, mostrando. Ela traz várias... não disputas, né? Vários diálogos lá com o governo federal. Então a Brasel ela tem vou falar, são duas frentes. A frente das seccionais e regionais, que são empresários que trabalham para a Brasel, não recebem nada, é voluntário, não ganhamos nada. E aí nós temos a nacional, que temos um corpo executivo, que tem um presidente, que é o Paulo Solmuti, que é ele que tem a fala com os governantes, principalmente no aspecto federal. Tá? Então, quando a gente fala do governo federal, então Paulo Solmuti. Então, na época, ele falou com o Bolsonaro, ele falou com o Paulo Guedes, ele continua falando com o Lula. E olha que coisa interessante, em 2019, ele estava numa convenção da Água Doce, palestrando. E 20 veio a convenção, então eu conheci ele em 2019. Aí depois veio 20. E aí vem vindo. Então, nós formamos a Brasel. Hoje, nós temos uma sede aqui no Boulevard.
Já formamos mais de 500 alunos via Senac, com uma estrutura impecável. Então, as conexões que eu tenho de indústrias, empresas que eu conheço foram apoiando. Então, já formamos mais de 500 alunos. Tem uma estrutura bacana. Temos mais de 700 associados em Ribeirão e região. Então, hoje a nossa regional vai até Rio Preto, Franca, Araraquara, São Carlos. Então, a gente tem essa região. Então, a gente vem desenvolvendo. E agora, recente, nós fizemos a nossa convenção. Porra, nós fomos metidos, né? Porque eu sempre participei de convenção da Água Doce, ou da época do Vapiano, né? Referência. Depois eu conto do Vapiano, da história, né? Mas a gente fez no JP. Fizemos uma convenção incrível. Levamos 4 palestrantes. Eu vi os seus posts lá. Cara, ficou ficou... legal. Acompanha um pouco. Assim. Ficou muito legal. 450 empresários concorrentes. Somos concorrentes. Sim. Um do lado do outro. Então, que legal. Cara, esse é um paradigma que nós estamos trazendo para o setor. Então, tem um concorrente, eu tenho que olhar ele não como um inimigo. Cara, não tem como coibir a concorrência. Não tem jeito. Sim. Então, vamos fazer o seguinte... São competidores, não são concorrentes. Não, então vamos fazer. Então, a Abrazel traz essa sensação de mais empoderamento. Então, está tendo várias discussões agora com questões de voucher, que é o Vale Alimentação. A Abrazel vem trabalhando nisso. Então, no nosso congresso, que é em Brasília, a gente tinha 54 deputados federais e 17 senadores no nosso jantar de abertura, de um evento maravilhoso. Então, a Abrazel é uma entidade séria, que a todo momento vem crescendo e trazendo benefício. Eu acho que isso é incrível. E o meu mandato termina agora o ano que vem. É uma história muito bacana, né? Muito legal, e que traz a possibilidade de ajudar pessoas, principalmente, que é da minha gestão, é ajudar o pequeno. É que a gente falou isso no início, te falei antes aqui. Porque não tinha essa informação, né? Então, ajudar o pequeno. E a história que teve do Vapiano, né? Lá atrás, que a gente acontece, o Vapiano é uma história muito linda mesmo. Porque... Eu lembro que você me falou, foi da Alemanha que você trouxe isso. Foi, cara, mas é uma história muito legal. Tem que tomar cuidado com bebida alcoólica, viu? Eu lembro na época que era um dos sócios, ele tinha voltado da Europa, eu não tinha ido, não ia muito para a Europa, não tinha esses acessos também. Né? Fui algumas vezes, mas a maioria trabalha. E aí eles estavam falando lá de restaurante e comentaram sobre o Vapiano. Só que ele me trouxe uma vodka na época, e eu estava tomando ela e tal. Falei, o que vocês estão falando aí? De um restaurante, uma franquia, Vapiano, massa e tal. Falei, é bom mesmo, Falei, vamos comprar esse trem então. A pinga dá poder na gente, você não acredita. A última viagem que a gente fez foi assim, foi comprado assim. Fica bonito, rico, fala todas as línguas, fortão. Vamos então, vamos. Não, quanto que tá a passagem? Mas aí, compra. Não, e compra. Aí segunda-feira fala, que loucura que você fez. Nós vamos? Mas aí o que aconteceu na época? Aí eu nunca estudei inglês, porque eu estudei só municipal e estadual e não era obrigado a tirar nota, você tinha que ter presença. Você tirava 10 de presença e 0 na prova, você passava de ano. Então o inglês não foi uma coisa na minha vida. Eu falei para um dos meninos que falou, você fala inglês? Ele falou, não adianta, você escreve. Então senta aí que eu vou digitar o e-mail para você. E mandamos o e-mail. E eu assinei Água Doce. 5 dias depois me responderam. Porque aí eu contei uma história breve da Água Doce, coloquei, né, que era o meu cartão de assinatura, que era o meu currículo, né, que é a minha experiência. E eles responderam, vamos conversar. Aí eu fui conversar com o Delfino e com o Júlio, se eles queriam vir no projeto. Animaram de ir. Foi o primeiro, né? Da América do Sul. Da América do Sul. Da América, cara. Do Sul. Aí o que aconteceu? Nós fomos para a Alemanha. Acabamos acordando. Uma loucura. Eu fui ver a planilha de investimento hoje. Deus. Cara, mas também olha o ponto que você montou. Cara, mas eu lembro quando montou aquilo, coisa linda. Eu vou te falar, cara. Eu vou falar coisas que... Você chegou também com... Chegou voador. Mas assim, porque era uma exigência do Vapiano, prédio de 750 metros e tal. Lindo. Aquela história toda. Eu lembro da galera na época falando, eu não tinha ido ainda. E aí, você foi lá, fui, cara, é muito louco, porque você pega um macarrão, aí você senta na mesma mesa mas com os caras. Mas tive muitas críticas, né? Nada a ver, o cara tá sentado do lado, não sei o quê, mas ao mesmo tempo, legal, não sei o que, diferente. Mas foi um paradigma. Foi legal pra caramba, o Vapiano trouxe isso na Europa, de compartilhar. Principalmente a Alemanha, é anglo-saxônico, é uma cultura mais fechada, diferente da espanhola, da italiana. E as mesas compartilhadas. Mas eu conheço mesa compartilhada em 2007, quando eu fui para a Alemanha na casa do Bordon com o Luiz. Então eu conheci um McDonald's com mesa compartilhada. Então eu já veio aqui e falei, cara, muito louco, sentando um monte de gente.
E aí, em 2002, o Vapiano já tinha inaugurado com mesa. Então, o Vapiano começa em 2002, eu vou para a Alemanha a primeira vez em 2007. Então, o Vapiano inicia na Europa, na Alemanha, em 2002. E fomos lá e negociamos. Acabou dando certo. Os caras queriam São Paulo e Rio. Falei, não, cara, não quero São Paulo, não quero essa qualidade de vida. Nasci lá, tudo, mas não quero isso, não. E aí eles vieram para Ribeirão, queriam montar no centro, porque Europa, o centro é parte. Aí eles ficaram no stream. Pé, né? Aí eles foram no stream e quando eles olharam o centro da cidade, aí eles desanimaram. Lógico. Aí eu trouxe o projeto e tal e foi. Cara, foi um desafio tremendo, porque imagina o seguinte, alemão, ele é diferente, vou dar um exemplo, de italiano e alemão. O alemão, ele usa trilho de trem. Italiano, ele vai na trilha, ele vai para um lado, vai para o outro. Então é desse jeito. Então a gente teve que importar tudo, os móveis, aqueles pisos veio da Alemanha, tudo, cara. Então foi uma loucura. E no final das contas, eu tinha brigado na história para ter mesa menores, eram tudo mesa grande, eles não aceitaram. Falei, cara, vamos fazer desse jeito. Tentei garçom, mas não dava. Então eu fui acreditar no conceito deles. Falei, cara, vai dar certo. Então a gente teve bastante êxito durante bastante tempo. Sim, foi sim. E aí, como não veio a pandemia, as pessoas se reconfiguraram, se ressignificaram. Então, compartilhar a mesa com o estranho já não era uma coisa tão normal. Então, quando a gente volta, a gente sente isso, a gente sente uma perda do salão. Não só isso, né? A galera na pandemia aprendeu a cozinhar em casa, cara, mas passou cozinhar a gostar. em casa, eu vou falar pra você, eu amo cozinhar em casa. Mas eu falo, é muito, para quem gosta de cozinhar de verdade, eu gosto, eu tenho curso, cara, é muito trabalhoso. Tem que ter dedicação. Então as pessoas estavam fazendo nada, então não vou cozinhar, mas agora no seu dia a dia não é uma tarefa fácil. Se você quer cozinhar com dedicação, com técnica, você precisa se organizar. Mas a gente sentiu que era a mesa compartilhada. Nesse meio do caminho, a gente foi negociando, até que chegou a um ponto e que o Vapiano queria de uma forma, eu falei, cara, eu não posso dessa forma, não dá, a operação não consegue render. E acordamos e terminamos o contrato. Mas eles reconheceram o esforço de 13 anos, a gente manteve a comida, né, a essência, mas a gente mudou todo o conceito. Então, hoje o Vapiano ele tem serviço de garçom, então mudou, tem espaço kids que não tinha, tem um espaço de eventos, então a gente tem mudado. Então a gente está trazendo. Então o átimo, né, em italiano é momento, então se traduz muito do que a gente quer trazer, né? Até falar, mas você está errado, Cucina com 2C. É um nome próprio e tem um significado desse C a mais aí, então tem uma expressão sobre isso, tá? Mas a gente continua com essa espiritualidade de fazer, de acontecer. Eu acho que o mercado, né, de certa forma, ele vai se modelar. Eu lembro que eu falei para você da Austrália, eu fui fazer minha lua de mel lá. Eu definitivamente eu não gostei da Austrália. Muito caro, longe, tive problema, um monte de coisa de voo, de atraso. Mas o que me surpreendeu e já estava dando sinal. Eu sou fã de supermercado, essas coisas. Eu adoro, eu gosto de cozinhar, eu gosto dessas coisas, eu gosto de servir as pessoas, né? Então hoje eu tenho oportunidade, eu gosto de fazer as coisas em casa e tal. E aí quando eu fui no supermercado gigante, tipo Savenhago, só tinha um caixa e os outros era tudo autoatendimento que tem hoje lá. O que aconteceu? Eu falei, mas cadê os caixas daqui? Então você pegava e passava. Eu já olhei para isso. Os bares tinham 2 formatos na época lá. Tinha um formato que era normal, igual o nosso tradicional, com cerveja de garçom. Então, vamos dizer, a cerveja era $12 com garçom. Tinha um outro formato que era um tipo bar cachaçaria do passado, que você lembra, que você tem saudade. E ele era assim, você pede a comida no balcão, pede a bebida, paga e a comida eles te trazem na mesa. E é assim que está fazendo na Europa agora. O Vapiano na Europa, você não vai mais na cozinha. É tudo por app. Ou por app ou tablet lá. Então vai. E aí a cerveja custava $7. Então já estava mostrando que com serviço... Então o que o Brasil está enfrentando no mundo pós-pandemia... Total. Mas a gente tem um monte de questões de assistencialismo, desses benefícios, a criação, a gente quer poupar filho, né? A gente não, muitos querem, não querem deixar para o desafio. E eu falo para minha filha de 10 anos, a resenha das 6:30 da manhã, todo dia, filha, só tem um resultado que vai dar certo, só uma coisa que vai dar certo, e o resultado você vai chegar, trabalhando.
Se não trabalhar, você não vai ter resultado. Não espere nada de ninguém, nem de governo, nem do seu pai, nem da sua mãe. De nenhum governo. Não, de nada. Nenhum. Eu acho que o governo, eu acho que ele tinha que se comprometer, que nós tivemos no passado. A gente tem que ter do governo, de verdade, saúde, educação e segurança. O resto... Infraestrutura, né? Não, mas... Não tem, isso é óbvio. Então, quando você vai para a Europa, quando você fala que vai para uma balada de metrô ou de trem, as pessoas falam, porque funciona. Então, a Espanha tem uma lei severa de álcool, mas ela dá metrô, da madrugada, ônibus e segurança. Aqui nós temos uma lei severa também, mas que o governo não dá nada. Não entrega nada. Então, o quanto estão cuidando? Existe uma luta aí de desoneração de folha, né? Não sei se é o tema que você quer trazer, mas falando um pouco da briga da Brasel, voltando nela. Tem uma desoneração de folha que tem 17 setores que recebem esse benefício. Por quê? Por governo, políticos ali, que é o setor de indústria civil, setor de tecnologia, setor de automobilístico. Por que eles têm e o resto não tem? Eu ia te perguntar isso, qual que é a briga de vocês ali com o governo? O que eles poderiam fazer que ajudaria muito o segmento de vocês? A Brasel fez o maior estudo da história com a FGV. Maior estudo e confirmou os dados que a gente falava, que é 1.400.000 CNPJ, 5 milhões de emprego, e que é desonerar o primeiro salário mínimo. Então, o primeiro salário desonerar na folha. O que vai acontecer isso? Tem um reflexo tanto para o funcionário quanto para o empresário na faixa de R$300 a R$400 por funcionário. Por que nós estamos trazendo isso? Porque o setor, a empregabilidade é muito alta. E a gente está num momento que vários setores estão sofrendo a mão de obra. E o que acontece? Eu tenho um serviço de baixa qualidade. E eu, como empresário, não quero me justificar, mas eu estou tentando contratar, eu não estou conseguindo. Eu também. E tem um assunto que eu queria trazer, é uma oportunidade única. Você tem funcionário, não tem, Vitor? Quando você chama a atenção dele, que ele cometeu algum deslize, para você fazer a correção de rumo, você chama na frente de todo mundo ou você chama ele num local retirado e bate um papo e orienta? Não, separado. Tá. O que está acontecendo com o mundo? Essas coisas de cancelamento, eu não sou muito de... Coloco mais coisas da Brasel, porque eles me marcam da Brasel, e eu coloco, mas eu mesmo... Ainda não... Eu preciso me ativar com isso. Mas eu queria trazer isso para os clientes, de todos os restaurantes, ou de empresas, mas olhando para nós no restaurante. Nós, empresários, não dormimos. Praticamente quase nada. Se o celular toca do funcionário meia-noite, é sinal que tem algum problema. Você não tem como falar, vou atender depois. Se a gente errar, você tem que pensar o seguinte: será que esse cara quer errar, esse dono? Quem que errou? Foi o funcionário? Será que ele errou porque ele quis? Se foi, cara, quem que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar com o gerente. O gerente não atendeu, quem que eu tenho que achar? Eu tenho que achar o dono. Ribeirão Preto é uma cidade grande, mas a gente é uma comunidade de região de bairro. Então, o que eu falo? Você tem uma chance, uma oportunidade de construir, porque dentro dos meus negócios, de outros, né? Você falou que os meninos da Verácia veio aqui, o Luciano tem uma história brilhante, esses caras sensacional. Não, muito parecido. Não, mas é muito assim, legal de ver. Os caras maravilhosos. Mas olha que coisa importante que eu quero trazer. Você não gostou do lugar? Tenta acessar de último momento o dono. Se não der certo, demita o restaurante. Apenas isso. Porque se você não gostou, pode ser que tem outras pessoas que gostam. Aí as pessoas vão lá, ou nas redes sociais, Google, ou no TripAdvisor, ou no Google, e fazem um relato. Às vezes foi uma única experiência que teve, de 10, 20, 30 que foi, ou foi a primeira. Não, o Cid falou aqui, uma reclamação que teve. Uma droga esse lugar. Fiquei 2 horas na fila. Pô, cara, o lugar não é uma droga. Você ficou 2 horas na fila. Porque é um sucesso. Não tem o que fazer. Não é uma droga o lugar, como que generaliza? Eu sou um defensor do nosso setor, não porque trabalho, porque eu vivo isso há 30 anos. Faço agora em abril, mas nessa época eu estava reformando a cachaçaria da Portugal. Tem uma história muito legal ali nessa reforma, mas olhando para isso, o que eu estou dizendo para o cliente? O dono não quer que isso aconteça. Ele quer contratar, ele quer ter gente, quer ter qualidade de serviço, ele quer fazer isso. Se você entender isso, você vai ajudar todas as famílias. Porque, de certa forma, essa sua crítica
Porque é crítico, não é um feedback. Essa sua crítica, ela está denegrindo um trabalho de anos. Então, ninguém sabe o que aquele empresário passou para estar ali. Porque tem 2 tipos de situação. O ex-funcionário é um cara com uma rescisão, com fundo de garantia e com seguro-desemprego. Ex-empresário é endividado pro resto da vida. Ele endividou a sogra, a mãe, a família, a esposa, todo mundo. E se você não gostou, não tem problema. Por mais que ele tenha, eu vou dizer dos meus negócios. Eu tenho um fornecedor meu dos meus 30 anos, que é o Escondidinho, que é o mais famoso nosso. Eu tenho 29 anos, os mesmos produtos. Eu não troco fornecedor de mandioca e nem de queijos. Que legal. E a carne eu faço. No Atmo, há 13 anos seguindo a sequência, eu continuo com os mesmos fornecedores. A maioria da matéria-prima é importada. Eu uso pinholes, eu uso fava de baunilha, eu uso tomate que vem da Itália. Não é italiano que vai no mercado. É um tomate que vem da Itália. Mas assim mesmo, eu erro. Eu salgo, eu queimo, eu passo do ponto. É um fato. Eu tenho 80% de redução de risco, que são insumos. E um empresário normalmente faz isso. Da pessoa. Só que, mas não é isso. O funcionário, e eu não gosto de tratar como funcionário, o ser humano, ele está ali, ele também não está querendo errar. Vai acontecer. Acontece. E aí, tudo é estragado. Então, ele não olha para aquele negócio, ele olha do tamanho que seja. O que ele investiu? Porque se eu falar que eu tenho 10 carros e está o dono da Localiza aqui, para você que tem eu tenho 10, eu te meio, e o cara que tem 2.000. Então, não é sobre o tamanho que é. A gente tem que olhar pelo que está acontecendo ali no negócio. Será que tem gente... você acha que nós estamos vivendo na década de 80 e 70 que o empresário era assim? É o meu, pronto, acabou. Então, nós vamos chegar na... Eu vou chegar na minha época e lembrar, quando buscava pão, a gente tinha que acordar 5, 6 horas da manhã para ir abrir a venda, que falava a venda, para pegar o pão do dia, que o cara chegava e a gente pegava o pão do dia. Porque senão depois ia acabar, você ia comer o pão amanhecido. Não é igual, você quer comer pão hoje? Você vai aonde? Toda hora quentinho. Posto de gasolina. É os pão mais quentinhos que tem. Inclusive, Ribeirão adora um posto de gasolina para tomar café. É uma você tradição. Abre uma padaria maravilhosa, o povo vai no posto de gasolina. Mas é pela facilidade, rápido e tal. Então, mas o que eu quero dizer nessa história toda? Mudou. Então, nós, empresários, o que nós queremos aqui? A gente quer ter a mão de obra. Não, mas isso que você está falando é muito legal, cara, é muito pertinente, porque eu, como empresário, penso assim, quando a gente é mal atendido, às vezes em algum lugar novo que a gente foi, ou não tá do jeito que a gente quer, pede uma coisa, vem outra, acontece, enfim. Mas eu entendo, eu penso isso, eu sempre penso isso, falei isso para os meninos aqui da Verás, falei, cara, e você também, o quanto eu admiro vocês do segmento alimentício, porque assim, eu passo por isso, por exemplo, nós temos uma Bowers Wilkins aqui, uma caixa inglesa, você sabe, uma das melhores caixas de som do mundo, tá no estúdio dos Beatles, no Abbey Road, beleza, caríssimo, tecnologia, ok. O que eu falo para os meninos aqui? Exatamente o que você falou. É isso, cara. O que eu faço com a Definix? Eu trabalho com tudo de melhor que tem. Caixa de som, conector, cabo, tudo que você imaginar. Mas eles podem estragar tudo isso, cara, na instalação. Exato. Eles podem chegar na tua casa lá, não colocar o propé, sujar, encostar na parede. Já aconteceu, de raspar a calça jeans. Cara, e ao mesmo tempo, coitados, cara, eles estão, é o que você falou, eles estão tentando ali, cara. Você acha que alguém foi lá raspar a bunda na parede para riscar a parede? Se foi, a calça jeans, você tem o direito depois de dispensar ele. Pois é, mas o cara ele precisa entrar, ele precisa acessar ali, ó, a parede tá aqui, cara. Acontece. O cara precisa estar lá, então eu tenho muita empatia nesse sentido com eles, eu entendo. E acontece, e eles, de certa forma, conseguem estragar a experiência que o cliente... Você viu, você veio aqui, você vai ver ainda a loja, a gente tem tudo do melhor aqui para você conhecer. Na hora de instalar na tua casa... Ele consegue estragar essa experiência. O que eu peço para eles, cara, além da gente tentar encantar e tudo mais, né? A gente tenta encantar o nosso cliente de todas as formas. Só tenta não estragar também, porque eu tô entregando um Porsche para você. Às vezes na hora de colocar o lenço, o laço vermelho ali, você consegue riscar o cabo. Só não estraga, vamos entregar. Vamos entregar. Então assim, é isso. Mas cara, quanto mais a empresa cresce, mais difícil fica. E eu admiro vocês, quantas operações você tem, cara. E você sabe que tem um detalhe nessa história, é que quando eu acesso a reclamação, eu não mando o gerente ninguém. Todas, 100% eu trato. Eu tenho um caso icônico recente, que a cliente estava chegando de viagem, fecharam o iFood antes da hora,
Isso foi um fato, o funcionário fechou para ir embora no domingo. A menina ligou, não atendeu, ela foi no Google e Nossa, cara. disseminou. Ela tá com aquilo na cabeça, ela quer Não, aquela comida cara, de vocês, aí ali é 5 para as 10, ela quer... Não, mas olha só que entendimento legal dessa história. Eu vi lá o nome, fiquei chateado, claro, fiquei chateado. Domingo olhei aquilo, porque cai no meu celular, entendeu? Eu faço para legal, legal, cara, você tem esse cai aqui, direto, né? Legal. Aí o que acontece? Eu vejo na menina, não tem como localizar a Google. Aí eu vi um nome e um sobrenome diferente. Cara, eu não sou muito bom não, mas de tecnologia assim, mas quando eu quero fuçar, eu vou. Procurei no Instagram, achei. Fui lá, mandei uma mensagem. Nossa, fui indo. Final das contas, ela adora o risoto do homem. Ela adora, ama. Ela chegou de São Paulo com muita fome. E com vontade de comer aquele risoto. Então, aquele foi uma frustração para ela. Ela falou, né? eu não consegui acessar o dono, então foi um jeito de acessar. É. E eu falei para ela, eu te entendo. Claro que eu não gostaria, mas está aqui. Bom, resumindo a história. Eu falei, quando você vai querer pegar? Porque eu insisti. Aí ela falou assim, eu vou pegar tal dia. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, 20 e 30, se você quiser chegar, você vai esperar 15 minutos. Porque 20 e 45 eu vou deixar pronto. Se você chegar às 9 horas, vai estar pronto às 20 e 45. Pode ser? Tá. Eu sou meio bom com horário. Eu estava aqui, do jeito que me mandaram, 16 e 45. Cara, daqui a pouco ela me manda uma mensagem. Ela mandou assim, na porta na época era apenas... Tá cravado ali. Não, ela falou, eu nunca fui tão pontual na minha vida. Ela falou assim. Tá. E aí o que eu fiz? Além do que ela tinha comido, eu coloquei outras coisas, né? A sobremesa e tal. Fez uma graça ali. Aí depois ela me mandou mensagem, Renato, não sei o quê. Eu falei, nós estamos de dedinho de novo, né? Eu falei, nós estamos amiguinho de novo. Deleta aquele comentário, por favor. Não, nem pedi para ela. Mas ela falou assim, resumindo, ela trouxe assim, falei, cara, eu achei que ia dar uma lição de moral em vocês. Em você, Renato. Ela ficou com vergonha. Né? Não, ela falou assim, cara, eu aprendi. Então, eu, como empresário, talvez eu não vou voltar para trás e resolver o que foi que aconteceu. Mas tenha certeza que eu vou tentar melhorar. A gente também. Só que eu também não posso garantir que não vai acontecer de novo. Que vai ser gostoso como você gostaria. Não tem jeito, cara. Então a gente vai lá, então vai fazer um caldo de legumes, é um caldo natural, é não sei o quê. Mas, cara, no final das contas, quem vai definir se é bom ou ruim não sou eu. Eu vou achar que é bom. É você. Você que define. O cliente que define. Então, tem lugar que você vai comer o torresmo, que é os pés sujos, botecão à raiz, que é o melhor torresmo que tem. Sua cabeça está lá. Eu sou o cara que vai no Beto Vaca. Ninguém vai, eu amo ir lá. Minha filha vai com 6 meses de idade, 4 meses, está indo lá comigo. Por quê? Porque tem em cada local as suas experiências. A gente precisa respeitar isso, né? Dentro do E a galera cria uma trabalho. expectativa, né? Quando vê o nível, né, do restaurante, né? Ela cria uma expectativa ali, né? Isso é uma dificuldade que nós temos, cara, com o público que a gente Mas se trata você olhar, também. eu acho que a Europa vive melhor com isso porque eles tiveram guerra. Então a guerra trouxe um negócio que eles meio que deixam, não é um bom serviço. Eu falo, o melhor serviço do mundo que eu conheci é a cidade de São Paulo. Não existe nada melhor que São Paulo, nada. O mais eficiente é o americano. O americano não erra. Não é simpático, não é rude, mas ele entrega, ele acerta todos os pratos. Ele em Los Angeles eles são mais solícitos. Porque tem um pouco aí. Um pouco de a Flórida de também, né? Ali. Mas assim, quando você vai em São Paulo, numa padaria, você senta numa padaria de vila, você come um carne e queijo em 4 minutos. Você fala, mas rapaz, como é que é isso no balcão? Como é que fez isso? E eu só como em balcão. Eu só prestigio. Bandejinha de alumínio, cafezinho no copo americano. Minha filha, todo mundo. Tem um boteco. Não, eu vou em balcão. Não, mas você quer sentar, você senta. Eu brigo, minha mãe já nem acha ruim mais. Ela já vai direto pro balcão. Ela sabe, minha filha também, balcão. Essa é a vida, né? De que você vai olhar o cara trabalhar, eu gosto de ver, gosto de validar. Aí eu cheguei no cara na padaria, ela falou, seu Geraldo, o cara faz um queijo quente lá mineiro. Eu falei, seu Geraldo, como é que o senhor faz tão rápido assim? Me conta. Ele falou, eu ligo a chapa, só isso. Ele falou pra mim. Eu só ligo a chapa. Aí eu falei assim, quantos anos o senhor tem de empresa? Ele falou, 42 anos de empresa. Ele falou, passou 5 donos e eu continuo aqui. Então, ou seja, ainda temos coisas muito boas acontecendo no nosso setor. O setor paga melhor do que o setor do dia, necessita isso. A gente está revendo, tem muitos equipamentos novos acontecendo. O setor está mais unido, a cidade de Ribeirão Preto está mais unida, né? O setor, a empregabilidade é muito importante para a economia. Então, para você ter uma noção, para cada R$1.000,
gera R$ 3.450 no nosso setor. E você não, pode colocar isso na mente. Você não vai comer fora para em si, a comida em si é o principal, não. Você vai pela experiência, quer ver e ser visto. Então é gostoso, né? Você vai lá e fala, cara, você cozinha bem, você faz um negócio bom, sim. Mas eu quero sair. E aí, no final das contas, quando você tem serviço... Fala, vamos dar uma volta, vamos comer um espetinho. É coisa simples, às vezes. Lá em Bonfim tem um espetinho bom pra caramba. Quando lanche na madrugada, que tinha, na época era Clebão. Eu continuo, meu amigo há 30 anos. E a gente vai, papai, vamos no Clebão. Às vezes vou pegar a minha filha no balé, vamos no Clebão na quarta-feira, para lá, comer um lanchinho. É isso que a gente quer, essa experiência, né, meu? Irmão, a gente vai caminhar pro final aqui. E eu queria saber de você, assim, quais conquistas, né? A gente falou já de algumas aqui, mas... principais, assim, né? Quais conquistas você mais se orgulha, né? Até aqui. Teve uma hora que você tava falando aí, eu fiquei até emocionado, cara. Não sei se foi a parte da água que essa história dá pra contar pra chorar. O pessoal religou e eu já quebrei, já tive outra empresa e nossa, passou um filme na minha cabeça, assim, de CPFL cortando energia, eu, a Lid alterando o comprovante de pagamento, não tinha como pagar, era 10, 15 pau a energia. E eu levando correndo pros caras, tá pago. E ela alterou na época no Paintbrush, cara, sei lá, doideira. E aí a história, né? Não, e aí o cara, então tá, ia embora, né? E aí depois a gente tentava pagar 2 dias depois, às vezes não conseguia, ele voltava pra cortar, cara. E eu sei, puta, a hora que você falou, nossa, passou um filme na minha cabeça aqui. E é legal, cara, que você falou algumas coisas assim que... falei no outro podcast com os meninos também. No Brasil, infelizmente, cara, a gente é muito punido, né, por ser bem sucedido, né? Todos, né? Em todos os segmentos, mas eu sinto que o empresário ele é muito. E acho que um dos maiores objetivos desse podcast, cara, é muito mostrar isso, assim, eu fiquei aqui admirado ouvindo, cara, a história. Eu não tinha noção que você passou. E ver, cara, como você é um cara bem sucedido, mas ainda as lutas que você tem, a gente tem lutas. Eu era até 4 da tarde aqui, eu tava aqui lutando, falei pros caras, eu ainda brinquei com isso aqui. Falei, cara, não dá pra ficar brincando desse negócio de podcast não, cara. Eu preciso trabalhar. Porque o bicho tá pegando, cara. Quem vê assim, fala, o cara tá de boa lá, bonitão, gravando podcast, né? E, cara, até 4 horas da tarde eu tava correndo. Então, assim, e ver você, né? Um cara já com o know-how que você tem, com a maturidade, com a experiência que você tem. E ainda tá sempre, né, correndo, sempre inovando, sempre aprendendo, sempre nessa luta constante. Mostra, assim, como que o empresário, cara, quando ele é bem sucedido, falei isso também... Eu fico muito feliz, cara. Eu fico feliz de ver tua vitória, ver tuas conquistas, né, as minhas, de todo empresário honesto, né, cara, no Brasil. Não é fácil. Não. É que a gente fala isso, às vezes quem vê fala, mas o cara tá com a BMW dele, sabe? Não tem noção, cara, do que tá falando. Então, assim, fala um pouco, né, pra gente finalizar aqui, né? Quais conquistas você se orgulha até hoje, assim, as principais, e qual que é o teu propósito que te move hoje, né? Você falou um pouco sobre servir as pessoas. Eu sinto isso em você, cara. Você... de fato demonstra isso, eu acho muito legal quando a gente vai lá, você tá lá trabalhando, tá no canto lá, você sai, você levanta, você vem, olho, né? Cara, pô, e aí, abraça, cumprimenta, cara, fica à vontade e tal. Eu falo porque até pra mim é difícil, eu não sou muito assim, eu já sou mais na minha, eu gosto de ficar mais quieto, assim, às vezes tem um cliente, preciso lá cumprimentar, preciso conversar, e tem dia que eu não tô afim. Então eu acho muito legal, cara, isso da sua parte, assim, você tem isso, é uma essência tua, né? Cara, quando você fala assim da conquista... Eu vou te falar, eu sempre fui um funcionário que sempre quis alcançar um reconhecimento. E eu descobri, eu fiz a formação de coach e tal, e eu descobri quem era eu, né? Por perfil comportamental. E eu sou um cara influente e dominante. E o influente gosta de reconhecimento. E eu me descobri há 7 anos atrás, praticamente, com 47, que eu era isso. Muito mais do que dinheiro e qualquer coisa, é reconhecimento. E eu sempre quis ser reconhecido profissionalmente, porque eu trabalhava nas empresas e eu não ia chegar onde que era, porque era um organograma que não daria acesso. Então, mas eu me destaquei, tem várias histórias muito legais. E o Delfino, querendo ou não, um cara com 42 anos, olhar para um moleque de 22, pobre, sem casa para morar e tal. O que aconteceu comigo? Eu consegui conquistar o reconhecimento profissional. Esse era o meu sonho da minha vida. Não é sobre conquista financeira, não é. Sim. E o propósito, Deus me presenteou que eu sempre quis ter
poder ajudar o setor e ter uma empresa que fosse referência. Ó, só para você ter ideia, em 2006 eu fui a primeira franquia da Água Doce a ter nutricionista fixa. Eu tinha psicóloga dentro da empresa, então a gente tinha umas coisas legais. Então, hoje o meu propósito é deixar um legado do setor, um legado positivo, não de conquistas de quantidade, de volume, não sobre isso. Poder compartilhar, né? Poder compartilhar conhecimento. Então, eu estou tendo a oportunidade de compartilhar. A gente tem esse reconhecimento, não só com o meu trabalho, mas com todo o time do Conselho da Brasel. Então, a gente tem feito um trabalho incrível. É óbvio que eu acessei durante meus 30 anos, todas as feiras que eu fui acessando meus parceiros e foi dando certo. Assim, eu posso fazer outro podcast dessas conquistas, mas dizendo o seguinte, tudo que eu almejei em ter para a Brasel a gente conquistou. Que legal. E mostrando, né, gostar de alguém é gostar do sucesso desse alguém sem se sentir incomodado. Então eu vibro. Tem um aqui que eu vou falar que tem uma história linda aqui em Ribeirão, você tem que chamar esse menino, que é o Paulinho do Cupim. Nossa, é meu cliente. Ele faço a casa dele. Ele me atendia de garçom no Brooklyn Esfirraria. Nossa, olha que me arrepio, É isso aí. Então, o Paulinho, eu vejo, eu vou lá, a gente pede marmita, come lá, eu falo, cara, que loucura isso, cara. Como que pode? Eu vou te falar. É muito legal de ver. Eu acredito que ele tem menos tempo do que tinha lá atrás. Porque empreender sobre isso. Então, na hora, resumindo, tem uma pessoa no meio do caminho que atrapalha o empresário e o funcionário. Chama-se o governo. Ele é o cara que fala mal do funcionário e que fala mal do empresário. E aqui a gente viveu 380 anos de escravidão. Então não tem mais isso. O funcionário e o patrão sempre estão de mão dadas. Porque se o patrão cresce, o funcionário cresce. Flávio Augusto fala muito sobre isso. Então eu penso muito nisso. Então, assim, olhando, eu acho que duas coisas, eu acho que eu não tô com o game zerado, né? Mas eu tenho um reconhecimento, esse convite maravilhoso que você me fez, me pegou de surpresa, eu fico muito feliz mesmo. Né? Já pro ano já ganhei esse presente. E o outro, né, que a gente tem desse reconhecimento do trabalho, é poder ajudar o próximo. Então, a Brasel, ela me deu essa oportunidade de doar o que eu vivi durante esses 30 anos para minimizar a vida desses empreendedores. Então, foi uma dádiva. Então, cara, só agradecer todo o cuidado. Eu vou voltar a dizer, gente, eu cheguei aqui e estava tocando Michael Jackson. Eu falei, que esses filha da mãe, eles são foda mesmo. Acertou. Então, agradecer os meninos aqui, muito legal. Bom, cara, muito bom. Passei do tempo, uma máquina de falar, tá dando tempo, tá tranquilo. Mas muito bom, muito bom mesmo. Vou pôr um som para tocar aqui, que é um som que eu sei que você gosta. Um momento especial da sua vida. Esse engraçado, é legal que até nisso a gente bate aqui, né? Você comentou que eu acho que foi a música que você deu o primeiro beijo na sua esposa, né? E um dia eu tava falando aqui sobre isso, sobre esse momento musical da The Phoenix Play, né? Que a gente tem esse quadro. E quando eu criei o quadro, eu falei, cara, se me perguntassem isso, ó que louco. Pô, eu gosto de jazz, gosto de eletrônico, gosto de rock, gosto de um monte de coisa. Mark Knopfler, Eric Clapton e tal. Mas se me perguntar, olha que louco, cara. Qual que é a música, uma das músicas mais importantes da minha vida? É uma música do Sambô. Quando eu conheci a Lid, cara. Aí, ó. Que louco. Foi na Recra. Foi uma música que marcou bastante pra gente. Pô, é um samba e tal. É uma coisa que eu nem escuto no meu dia a dia, assim. Mas marcou, né? Muito, mas, cara. E eu não falei, né? Assim, como a gente tá envolvido com o trabalho, mas assim, quando você trouxe, né? Que eu falei da música, que foi dessa música que veio meu casamento e veio minha filha, uma filha de 10 anos. Um cara que sempre andou de moto, que empinava, andava 300 por hora, andava em autódromo, vida louca. Acha que quando tomava umas pingas achava que ia nascer um moleque, nasce uma menina. Que legal. Cara. Caramba, eu vou falar um negócio. É a melhor coisa do mundo, espetacular. Cara. Foi a mesma coisa que eu senti. Meu Deus do céu. Eu sou durão, cara. Não vou falar pra você. Não, mas a menina quebra a gente. Não, mas é uma coisa que... Eu só vivia com homem, só irmão, primo, tudo homem. E aí veio a Maria Luísa, cara. Assim, então, assim, eu vi minha filha nascer. Sim, saindo. E o mais louco, eu vivi um negócio com a minha esposa, eu entrei num negócio, assim, num pensamento, eu mentalizei e vi do jeito que eu pensei. Meses antes, a minha filha nasceu exatamente igual. E aí quando veio, cara, falei, meu Deus, então o que minha esposa, parte natural, um negócio, um lance louco, cara. Foi muito legal. Ela trabalha assim, com isso, né? Hoje ela é. Tá legal. Então a Maria Luísa e a Cláudia, né, são os sonhos realizados também na minha vida pessoal, né?
Que massa. Fora meus melhores amigos, né? Final de ano manda um em casa, abraço pra eles, faz o jabá aí também. Tem outros que eu chamo, eles não vão. O jabá eu não vou fazer, mas eu vou dizer, tenham amigos, não precisam ser muitos, mas tenham amigos que é nessa hora, porque no final das contas, são pessoas que você escolheu para estar do seu lado. São poucos, não tem como, já são poucos. E esse é o bom da vida, né? Eu falo assim, às vezes não é tempo. É o sentimento, é a energia. Amigos, né? até de baixa manutenção, né? A gente costuma dizer, né? Essas coisas na vida, elas significam e consolidam aquilo que você lutou para conquistar. Então, a minha esposa foi a mulher que eu conquistei, demorei para casar, e casei mais tarde. Né? Não dei trabalho, fiquei trabalhando, eu não saía, eu não tive vida. Quando eu não dava fiz, tempo. Não, eu ficava trabalhando. Tem muita história maluca, mas eu acho que a música ela te entrega isso, né? O Michael tem uma história muito linda na minha vida, mas a música ela vai gravando nos seus momentos, por isso que você fala, não escuta. E aí, quando você olha uma música dessa, aí eu gosto do instrumento, aí vem uma banda, um negócio gostoso, aí vem aquela energia, aí veio meu casamento, fiz uma festa muito legal, veio parente. Legal. Eu acho que é sobre isso, né? Eu acho que a gente precisa viver mais momentos leves, né? Trazer isso, sair um pouco dessa coisa pesada. Então, vamos falar aqui, nós estamos aqui ó, já com quase 2 horas. Quase, Bretos, como tá aí? 20, é bom? Não, mas chegando antes. Eu abandonei o celular. Cara, isso é maravilhoso, né? Então, o mundo está acontecendo. Acho que a gente tem que começar a se poupar um pouco mais. A gente quer já responder rápido, na hora, tudo na hora. Então, esses momentos é muito bom. Eu acho que o que você está trazendo, Vitor, não é mais do mesmo. Talvez você está trazendo o que eu estava precisando. Talvez o que os meninos estavam precisando, os que vão vir. Desligar um pouquinho. Não, e muito mais também, poder ter a liberdade de que isso vai atingir outras pessoas, para fazer ressignificado, para olhar para a dificuldade. A gente continua tendo, não está fácil, nem nada. Mas, independente ou não, a coisa que a gente tem que manter na vida é respeito profissional. Não gosta do cara, o cara é chato, mas profissionalmente é sobre isso. Esse é o legado que a gente tem que deixar. Então, essas conquistas que dão na vida da gente, e um momento como a gente tem da tecnologia, de poder falar e para mais gente, é maravilhoso. Eu dividi uma plenária num dia, não sabia. Eu dividi com o Augusto Cury, vai vir aqui, Augusto Cury vai vir aqui. Eu dividi a plenária, Augusto Cury, Chain Zay e Maurílio Biagi. Nossa. Aí quando um amigo meu da Prax falou, da Prax não, da Price, eu falei, Maurício, eu não vou falei, eu vou derrubar o PIB, vai ficar negativo. Vou derrubar o PIB. Cara, no final das contas, eu dividi a plenária com eles. Foi incrível conseguir um projeto maravilhoso que tem, da Malbisa lá com o SEB, um negócio espetacular, formando jovens. E eu tive a oportunidade de dar as festas de formatura, foi assim, mágico. Claro, que legal. Então, eu assim, quando eu olhei para aquilo, claro que eu olhei e falei, então, gente que tem uma vivência, né? Porque o mais velho, ele não é mais inteligente, ele só se ferrou mais na vida e viu gente mais ferrar. Eu não posso falar o que eu queria falar, né? Mas não é sobre inteligência, é sobre o que você viveu. Sim. E eu falo, vocês jovens, escutem seus pais e suas mães. Eles não são chatos, eles querem você bem. E o mais velho quer isso, ele quer às vezes te falar e você não ouve. E eu falo que em algum momento da minha vida, algum amigo não me deu um tapa na cara que eu deveria ter me dado. Passou gente ruim também. Tem um amigo meu que é o Paulo Rodini, que ele falou de um. Paulo Rodini é um cara que eu gosto demais, respeito. E ele me falou, eu não ouvi. Eu acho que aquele tamanhozão, ele tinha que dar um tapa na orelha, derrubasse eu. Falou, às vezes a gente não fala, né? Fala, deixa quieto, vai achar que eu tô falando. Mas a gente tem que ter essa liberdade. Você vê se um amigo seu não estiver indo para um caminho certo, vá lá e dá um tapa na cara dele que ele vai te ouvir. Porque às vezes não vai ouvir, porque você está num ciclo. Sabe, palpite nas coisas dos outros é mais fácil? É porque você não está no furacão, você está de fora, o cara está de dentro, então ele não enxerga isso. Então ele está vivendo um negócio que não está vendo. Por isso que eu valorizo alguns amigos, sabe? Tenho alguns bons amigos aí, não vou falar todos não, senão vão ficar com raiva de mim. Engraçado, eu falei sobre isso com a Antonella ontem, cara, olha que louco, né? Sei que a gente tava falando sobre a empresa, para variar, né, à noite, eu e a Lid. Aí eu falei, Lid, o que você acha? Então, aí a Antonella virou, ela tem 7 anos, ela falou assim, pai, mas é você que decide. Por que você não resolve? Eu falei, filha,
Tem um versículo, não lembro agora qual, que diz que na multidão dos... Como que é, Bretos? Na multidão dos conselheiros, há sabedoria. Né? Então eu falei pra ela, falei, filha, eu escuto sua mãe, eu escuto até você, eu pergunto várias coisas pra minha filha. Eu me arrumo e falo, filha, o que você achou? Ela tá feia esse tênis, né? E às vezes eu vou com o que eu tava mesmo. Mas assim, eu escuto, cara, eu escuto o funcionário, escuto pai, mãe, escuto esposa, escuto e eu vou balanceando ali, cara. Escuto, tem coisa que... Provérbios 15, 22. Não, é isso aí. Então acertei. E isso faz parte, então tem que ouvir. Por isso que eu ouço meu cliente, às vezes o prato tá bom, mas não é o que ele quer, tá tudo certo, cancela, vai, o que eu posso fazer? Eu acho que a gente tem que estar muito mais suscetível ao aprendizado, né? Quem não tiver aberto ao aprendizado, não vai dar. Então a gente está vivendo uma mutação. Eu escutei hoje uma frase que ela falando o seguinte, o cara falou assim, daqui 2 anos, esse estudo vai estar envelhecido. Esse é um bom professor. O ótimo, ele sabe qual estudo vai estar envelhecido e o que vai acontecer. Então, a gente está vivendo num momento muito rápido. Se você olhar a evolução pós-pandemia, meu Deus. Assim, depois a gente imagina que uma sala de videoconferência desses bancos internacionais, eles gastavam fortuna, porque meu amigo trabalhou no Banco de Tóquio. Fortuna. Hoje você monta uma sala de videoconferência, muito mais barato, você bota lá um iPhone Google Meet, não, um Google Meet. Abre a reunião. Abre a reunião, resolveu o problema. Os caras investiam milhões. Então, teve uma coisa boa. Eu acho que o setor nosso deveria ter sido olhado de uma maneira diferente, é óbvio. Eu também acho, mesmo eu não sendo do setor, eu não acho que tem que ter pro meu. O meu, ok, o Brasil tinha que ser melhor com poder de compra, com outras coisas. Mas, cara, mas no de vocês também, tem que ter algo melhor. Eu concordo. Eu vou ficar mastigando isso também? Não vou ficar continuando mastigando. Trabalhar, né? Então, eu falo assim, traga símbolos para a sua vida, de momentos, de pessoas, de lugares, de música. É muito bom, né? Faz parte. Outro dia foi aquele comentário falar da Verace, não é sobre pizza, é sobre a experiência. Então, o que eu fui na Verace, eu ia com várias pessoas, acomodava minha família, meus amigos, a gente sentava, então era o todo, não era só a comida. Então os garçons vinham, já recebia você bem. Então, você sabe essas coisas? Sim. Eu gosto de ser famoso nos lugares que eu vou, por isso que eu vou nos mesmos. Eu não troco, minha mãe falou, não troco. É verdade, eu chego lá, é verdade, eu chego na Verace lá, o André, ô Vitão, aí já manda casquinha pra mim. É sobre isso, aí eu vou lá, oi Renato. É isso aí, a gente tem que ser famoso onde você tá. É isso. E nos negócios também, na vida, né, com seus amigos. E mais, Vitor, esse passo que você está dando e está tomando um tempo em investimento, você está mexendo com outras pessoas que talvez você não saiba. Tenha certeza que não foi por acaso. E você não foi escolhido. Você não escolheu, você foi escolhido, cara, para caminhar com isso. Legal. Então, a gente falando, né, da vida, de Deus. Então, eu olho lá para trás e falo, cara, o homem testa. Vamos ver se você aguenta mesmo, né? Ou você vai ser um fraco, covarde, vai arregar. Vamos embora, vamos para cima. Show. Obrigado, irmão. Obrigado, meu irmão. Bom demais. Desculpa obrigado, aí, parabéns, aí, cara. Foi ótimo. Parabéns pela história aí, eu te admiro ainda mais. Tamo junto aí. E, galera, é isso aí. Finalizando aqui, mais um episódio. Tem umas direções aqui que eu não lembro de fazer, ó. Então, acompanha a gente no canal do YouTube, segue a gente lá, curte, ativa o sininho, né, Bretas? É isso? Fica ligado, tem muita coisa por vir ainda. Não sei se o próximo, mas logo o Tim também vai estar aqui do Carnabeirão, cara. Eu chamei ele ontem. E aí, meu rei? Eu curti muito as festas dele, hein? Cara, eu também, cara. Eu tenho foto com ele no Carnabeirão. Eu vou pegar pra colocar aqui no episódio. Vai ser muito legal. Tem muita novidade, muitos empresários aqui de Ribeirão Preto. Eu acho muito legal a gente trazer as histórias. Cara, eu falei isso outro dia. Não lembro pra quem foi. Mas a gente tá aqui conversando, né? Tô te entrevistando aqui. E você não tem noção tanto que a gente do lado de cá aprende, cara. Quem que falou isso outro dia, cara? Eu não lembro agora. Algum amigo meu que também tem um podcast. Outro dia com os meninos aqui também da Verace, o Neto falou um negócio que eu falei, nossa, cara, nunca tinha pensado nisso. Como a gente vai aprendendo aqui, cara? Como que vai construindo raciocínio. Você trouxe várias coisas aqui. Depois eu vou assistir, vou meditar, vou pensar nisso. Vou aplicar no meu negócio.
Então é isso, pessoal. Obrigado. Fiquem ligados aí. E finalizamos aqui mais um Victor Talks.